Obrigado, presidente, senhores deputados aqui presentes, assessoria, nossos grandes policiais militares aqui que fazem a nossa segurança na casa. Eu queria hoje iniciar os debates a respeito do projeto de lei 529 e trazer aqui um alerta, né? Eu não sei se vocês se lembram da história, os que costumam estudar mais a história mundial, se lembram o livro A Odisseia de Homero, que contava a história do cavalo de Troia. Cavalo de Troia construído, um grande cavalo de madeira construído pelos gregos e entregue de presente aos troianos para poder adentrar naquela cidade fortificada que era a Troia, e dentro daquele cavalo estava o inimigo, em formato de presente, só que com aquilo eles conseguiram entrar na cidade de Troia, as tropas gregas, e assim acabariam vencendo aquela guerra. O mesmo se dá com esse projeto de lei aqui, o 529. Principalmente para nós liberais do Novo, ele, embalado em formato de reforma administrativa, propõe aqui enxugamento da máquina, extinção de empresas, vendas de terrenos, concessões de parque, enxugamento de fundações, ou seja, prometendo que teríamos assim, e teremos, um Estado mais eficiente, mais focado naquilo que é essencial. Tem também outras questões aí de realocações financeiras necessárias diante da crise fiscal que nós estamos vivendo, com queda de arrecadação, mas não vou me debruçar sobre esses pontos, dos quais grande maioria deles eu concordo aqui, como deputado defensor da liberdade e do liberalismo que sou. Mas queria adentrar aqui na parte tributária. Existe um capítulo específico para falar, alguns capítulos, na verdade, para falar de alguns impostos, mudança de base de cálculo, fala de PVA e TCMD, mas eu queria focar, até pelo pouco tempo que tem aqui, na questão de ICMS, que é o capítulo 8 desse projeto de lei, o artigo 24. O que ele fala aqui, claramente? Inciso 1, artigo 24, fica o Poder Executivo autorizado a, inciso 1, renovar os benefícios fiscais que estejam em vigor na data de publicação dessa lei, desde os previstos na legislação orçamentária, etc. São aqueles benefícios fiscais que todos nós conhecemos, muitos deles ocultos, embalados aí pelo sigilo fiscal, que nós não conseguimos saber para onde vão, para que empresas e setores estão indo. Ou seja, nós estamos dando um cheque branco para eles renovarem, sem passar por essa casa de representantes da população, para se analisar a razão desses benefícios, por que eles foram concedidos e por que eles seriam renovados. Ou seja, o inciso 1 já permite isso, já dá uma autorização para que não se discuta essa renovação nessa casa, e nós temos diversos deputados aqui que questionam essa questão dos benefícios. Já, inclusive, fizemos requerimentos solicitando que se revele onde estão sendo gastos, e nós temos sempre respostas evasivas. Temos o inciso 2, que dá uma autorização, essa casa tira o poder, abre mão do poder de discutir, essas questões tributárias e passa ao Executivo para definir aqui no inciso 2 como ele vai reduzir os benefícios fiscais e financeiros relacionados ao ICMS, na forma do convênio 42 de 3 de maio de 2016. Só que detalhe, parágrafo único, ele diz o seguinte: para efeito desta lei, equipara-se a benefício fiscal a alíquota fixada em patamar inferior a 18%. Sabe o que isso significa? Que esse projeto é um grande cavalo de Dória, fazendo aqui uma analogia ao cavalo de Troia que mencionei no início do meu discurso. Ele considera qualquer alíquota existente no estado de São Paulo, de ICMS, abaixo de 18%, benefício fiscal, e pede a essa casa um cheque em branco para poder subi-la da forma como ele gostaria, sem ter a devida discussão nessa casa. E aí nós temos farinha de trigo, 12%, está abaixo, ou seja, ele pode aumentar o bel prazer dele. Medicamento genérico, 12%. Ovo, 7%. E agora eu lhe pergunto, e os que estão acima de 18%?
Já que o que está abaixo de 18%, que seria a alíquota modal de ICMS, é considerado benefício fiscal, o que está acima, como serviços de comunicação, 25%. Energia elétrica, se for para casas acima de consumo 200 kWh, 25%. Qual que é o nome disso, então? Confisco? Achar que a população... Ou seja, se aprovarmos esse texto do jeito que está, com esse artigo aqui colocado na íntegra, estaremos dando um cheque em branco para o governo de São Paulo negociar ao bel prazer que alíquotas do ICMS ele vai aumentar. O ICMS que incide em quem? Naqueles que consomem produtos, como eu citei, básicos e essenciais, extremamente necessários. Ou seja, temos aqui um grande cavalo de Dória que pode se transformar, empacotado de reforma administrativa e enxugamento do Estado, ele pode se transformar numa grande conta, né, dessa crise, que a população, quem mais sofreu com ela, é que vai arcar com o preço disso. Muito obrigado, presidente.